segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 11, versículo 28, 29 e 30. A palavra de Deus, ela diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados e queridos irmãos que ouvem a voz deste som, neste momento nós estamos aqui no intuito de trazer a mensagem salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que o Senhor Jesus nasceu cerca de 2000 anos atrás. Ele veio concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher. Essa mulher se chamava Maria. Porém, Maria estava ali como serva do Senhor, e ela se entregou a si própria para cumprir-se uma profecia que havia sido dita lá no jardim do Éden. Porém, agora Jesus, ele nasce. Jesus, quando nasce, ele passa 30 anos anônimo. O que é anônimo? É alguém que não é conhecido. Alguém que só é conhecido por seus próprios familiares ou por seu bairro, afinal. Mas Jesus, quando completa 30 anos de idade, ele sai do anonimato e vai pregar o reino de Deus. Muita gente pensa que o reino de Deus não pode alcançar ela, mas nós sabemos que o reino de Deus, ele pode sim alcançar pessoas que estão caídas, que estão fracas espiritualmente dizendo. E nesta noite nós estamos aqui com a congregação Fonte de Unção para pregar a verdade do Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, o Evangelho que batiza o homem com o Espírito de Deus. Esse mesmo Evangelho também traz uma palavra de vigilância, ou também traz uma palavra de juízo. O Evangelho de Deus, ele traz tudo isso, traz justiça, mas também traz juízo. Nós vemos que Jesus, quando ele sai aos 30 anos de idade para falar ao mundo do seu reino, muita gente rejeita a verdade do Evangelho, muita gente rejeita a verdade da mensagem de Cristo. Porém, Jesus, ele não desistiu de falar a verdade de Deus para os homens e mulheres. Jesus sempre pregou a verdade do Evangelho. Mas nós entendemos que a Bíblia, ela traz para nós não somente a passagem de Jesus, mas muito antes, Deus sempre fez aliança. Deus, quando olhou para a terra, avistou um homem chamado Abrão. E quando ele viu Abrão, ele viu que Abrão tinha fé. Ele viu que Abrão tentava adorar o Deus Criador. E ele viu que ao redores de Abrão tinha homens e mulheres ou nações que cultuavam a deuses pagãos. Mas Abrão, curioso como sempre, olhava para o céu e adorava o Deus Criador, porque ele entendia que aquilo que estava ali não veio do nada, mas alguém criou tudo que existia. E nós vemos que Abraão faz uma aliança com Deus. E quando Abraão faz a aliança com Deus, Deus faz uma promessa a Abraão. Disse para Abraão, mudando o seu nome para Abraão, fala para ele que deles ele faria grandes nações, ele seria o pai da fé, o pai de muitas nações. Abraão é. E de Abraão nasceu homens e mulheres da linhagem dos filhos de Deus, para adorar, para exaltar e para glorificar o nome do Senhor. Porém, Abraão também pregou, Abraão também falou de Deus para as nações. Nós vemos também o caso de Noé. Noé estava ali pairando e ouviu a voz de Deus.
E Noé era fiel com Deus. Noé adorava o Deus Criador. Noé sabia que existia alguém além do universo. Sabia que existia um ser criador de todas as coisas. E o que aconteceu? Noé também ouviu a voz de Deus. E quando Noé ouve a voz de Deus, ele agora faz ali uma aliança com Deus. E Deus fala para Noé fazer uma arca. E quando Noé faz essa arca, ele coloca a sua família dentro da arca e também todos os animais que Deus deu ordem. E ali Deus derrama um dilúvio sobre a terra e mata toda a população daquela época, fazendo com que a promessa de Deus para uma família sempre se cumpre. Quem está com Deus nunca perde nada. Quem está com o Criador sempre é o vitorioso. Quem está com o Criador sempre recebe bênçãos do Senhor. Mas os homens começaram a zombar de Noé. Começaram a falar que aquele homem, aquele velho estava louco, que aquele velho não estava no seu juízo normal. Porém, Noé ouviu a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, ele cria aquela arca e ele está salvo do juízo de Deus. E neste momento nós vemos que a geração atual, ela está fora da vontade de Deus. A geração atual, ela não quer compromisso com Deus. A geração atual, ela não quer nada com o Senhor Jesus. Mas o Jesus, ainda mesmo com a sua infinita misericórdia, continua a pregar o seu reino. Com a sua infinita misericórdia, continua falando para o homem que o ama. Continua falando para o homem se aproximar dele. Mas os homens não estão entendendo. Talvez os homens pensam que Jesus ama ele, que Jesus faz aquilo e que não vai ter juízo para ele. Mas eu te digo, Jesus ama o pecador, mas ele não aborrece o pecado. E nesta noite, Jesus está te falando que ele tem um compromisso com a humanidade. Mas porém a humanidade tem que se chegar a ele. Porém a humanidade tem que se chegar ao Cristo, Criador dos céus e da terra, e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. E nós vemos que no decorrer da Bíblia Sagrada, Deus começou a fazer aliança com muitos homens. Nós vemos a aliança davídica, nós vemos a aliança noética, nós vimos a aliança abraâmica, nós vimos algumas alianças que Deus fez com homens para poder trazer a sua mensagem. E nós vemos que agora, nos dias atuais, ou no decorrer do princípio do Novo Testamento, da nova aliança que Deus fez com os homens, Deus agora criou uma situação de homens e mulheres separados para eles, representado pela igreja do Senhor. E a igreja tem pregado a verdade do Evangelho. A igreja tem pregado a verdade do juízo de Deus. Mas os homens e as mulheres da atualidade, que não se chegam a Deus, pensam sempre que no dia do último suspiro vai ter chance de pedir perdão pelos seus pecados. Eu já ouvi falar, irmão, aqui, homem mesmo olhando para meu rosto, dizendo que antes de morrer ia pedir perdão pelos pecados para ser salvo. E se não der tempo, irmão Aquino, de pedir perdão pelos pecados e ser salvo? E se o coração daquele homem que está pedindo perdão, irmão Aquino, não for sincero com Deus, não adianta nada. Porque algo planejado não digamos assim, que ele está ali ao seio da morte, próximo da morte, e ele planeja a vida inteira. Quando estiver próximo da morte, eu vou pedir perdão pelos meus pecados para que eu seja salvo. Porém, ele planejou, ele não se arrependeu. Só Deus conhece o coração do homem e da mulher. E Deus nesta noite está te falando. Talvez você está agora com alguém, sorrindo, alegre. Talvez você está agora abraçando alguém, feliz, alegre. Porém, no momento que você estiver só, você se sente angustiado, você se sente deprimido, você se sente precisando de algo, um vazio dentro da alma. E esse vazio que eu quero falar para você, que você sente quando está só, quando você sente que está num lugar à parte, que não tem ninguém te vendo, está chorando às vezes, dizendo que está deprimido, que está vazio de alma. Talvez você pense que aquilo dali é passageiro, mas não. Esse vazio que você está sentindo é o vazio do Criador dos céus e da terra. É o vazio que Jesus pode preencher. Nós sabemos que o homem e mulher, eles têm vazios existenciais. Por que vazios existenciais?
Por quê? Porque quando o homem nasce, ele pode preencher o vazio de mãe com uma tia, com uma madrasta, com alguém que o cria, denominado sua mãe. Ele, porém, preencheu aquele vazio, o vazio de mãe. O homem também sente vazio de paternidade. Talvez alguém nasceu, nunca conheceu seu pai, mas ele tem um vazio de paternidade. Mas alguém tomou aquele vazio, preencheu aquele vazio, um tio, um irmão mais velho, alguém, um vizinho, um padrasto. Ele cumpriu aquela rota na vida daquela pessoa. Ele foi o pai dele, porque o criou. Mas existe um vazio existencial que é o mais importante, que é o vazio de adorar o Criador dos céus e da terra. É o vazio que você tem que preencher através do Evangelho, através do amor de Jesus Cristo. E nesta noite, eu gostaria de citar os versículos que eu li aqui neste momento. Talvez você não entenda as frases de Jesus Cristo. Jesus sempre falou palavras que vinham acalmar a nossa alma, irmão, aqui. Quando Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo para aqueles que estão angustiados de espírito, de alma, para aqueles que estão precisando se acalmar na alma, descansar, para aqueles que estão presos, aprisionados, até mesmo por drogas, por bebidas alcoólicas, aqueles que estão aprisionados pela prostituição, aqueles que estão aprisionados por aquilo que desfaz a vontade de Deus na sua vida. Mas Jesus, ele sempre falava palavras de calmaria, palavras de conforto. E ele diz assim no versículo de número 28: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você quer descanso, venha para Jesus. Nesta noite, Jesus tem um recado para ti: venha, porque amanhã pode ser tarde demais. Venha para Jesus hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Jesus, ele quer te salvar. E quando ele quer salvar alguém, ele usa pessoas para levar o evangelho do reino para essa pessoa. Quando ele quer salvar alguém, ele usa a igreja, ele usa a irmã do ciclo de oração, ele usa os jovens da mocidade, ele usa pessoas para pregar o seu evangelho. Jesus está usando homens e mulheres para trazer a sua mensagem. E nesta noite a mensagem de Cristo é: se você está sobrecarregado, se você está cansado, venha para Jesus, que ele vai te aliviar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. No versículo de número 28 ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Continua a afirmar que ele te dá descanso. Continua a afirmar que o jugo de Jesus não é pesado. O jugo de Jesus não é pesado, irmão Aquino. Talvez a pessoa é jovem, pensa até assim: ah, eu sou jovem, eu tenho que curtir a vida, eu não estou me importando. Quando eu ficar aí, quem sabe eu vou para a igreja, quem sabe eu vou sentar ali e ser crente. Meus amados e queridos irmãos, o dia de amanhã não pertence a cada um de nós. Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o que vai acontecer. Nós sabemos só que estamos vivendo agora, o momento atual, e estamos aqui pregando o evangelho do reino. Nós acreditamos por fé, a igreja do Senhor acredita que um dia Jesus voltará e buscará a sua igreja, tirar ela dessa terra num abrir e piscar de olhos, e muitos ficarão tremendo de medo, dizendo que agora acabou o mundo, se acabou o mundo. Mas Jesus está te chamando nesta noite: venha para Jesus, que é o único que salva, é o único que dá a libertação, é o único que pode transformar a tua vida e abrir a tua mente para esse mundo. Mas o século atual, irmã Alice, ele não quer saber de Jesus. Os homens e mulheres dessa vida não querem saber de Jesus, só querem saber de curtir, só querem saber de viver a vida dissolutamente, só querem saber de fazer o que der no seu coração. Homens que traem esposas, esposa que trai marido, homens que vivem uma vida desviada da vontade de Deus, homens que não querem saber da vontade de Deus para a sua vida, mas querem viver de acordo com a sua natureza, porque a natureza do homem, ela é pecaminosa, a natureza do homem, ela leva o homem para o abismo. Mas Jesus, ele traz descanso, ele traz alívio,
Ele te chama para te libertar do mal. E nós vimos o século de hoje, é muito complicado até nós falarmos de Jesus nessa atualidade. Porque a gente tem que medir até as palavras para falar do amor de Jesus, para falar do juízo também. Nós temos que medir a palavra para falar do juízo. Porque todo mundo, irmã Alice, quer ouvir as bondades, as benfeituras de Jesus. Mas ninguém quer ouvir o juízo de Deus. Ninguém quer ouvir o que acontecerá se ele não permanecer na vida que está. Mas Jesus está dando uma igreja para a vida esperança. Jesus está dando uma esperança para a vida esperança. Para que nós possamos adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Mas Jesus está aqui nesta noite através da representação da igreja. E a igreja nesta noite está pregando a verdade do Evangelho. Tudo que sai, que vem dessa Bíblia aqui minha, que é de capa azul, tem umas que são de capa preta, essa aqui de capa azul, tudo que sai daqui é a verdade do Evangelho. E Jesus está nesta noite te dando a oportunidade, está dando a esperança para a vida esperança, a esperança para a vida esperança. E Jesus está aqui para te dar vida e vida com abundância. Jesus está neste lugar para receber a tua honra, a tua glorificação, porque Deus tem um propósito na vida de cada homem e de cada mulher. Mas o homem e mulher tem que dar o seu passo para ele. E nesta noite nós te convidamos para vir aqui na frente, receber a oração da fé, a oração da salvação, a oração que vai mudar a tua vida. Lembre, o melhor dia para aceitar Jesus é hoje, porque amanhã pode ser o último dia. O melhor dia para aceitar Jesus é um dia antes da própria morte, porque ninguém sabe o dia que vai morrer. Talvez alguém pergunte, mas pastor, o dia antes da própria morte, mas eu não sei se eu vou morrer amanhã. Por isso mesmo, aceite a Jesus no dia de hoje, né, irmão aqui? Aceita Jesus. É Ele que está te chamando. Que Deus em Cristo abençoe a vida e esperança no nome de Jesus. Vamos orar, encerrando.